é com alguém que nos entra em casa diariamente, através dos ecrãs de televisão, sem nos pedir autorização. É Catarina Martins, a coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, mas é a cidadã gaense há mais de 20 anos que queremos conhecer melhor. Catarina, que memórias tem da sua infância passada entre Santo Meio Príncipe e Cabo Verde? Eu, antes de ir para fora, ainda vivia em Gaia, quando era pequenina, quando tinha 3 anos. Vivia em Gaia com os meus pais. Na altura, o meu irmão ainda não tinha nascido, o meu irmão nasceu em Gaia, só depois disso é que fomos embora e andei aqui na escola portanto, tive uma ligação primeira antes de sair. Depois os meus pais eram professores e, como professores, foram um ano para cada terra durante muito tempo. Deram aulas em Santo Tirso, fomos para Santo Tirso, deram aulas em Aveiro, fomos para Aveiro e depois, a certa altura, decidiram ser professores na cooperação. Cabo Verde e São Tomé, países independentes, a começarem processos das escolas e da democratização do próprio ensino, tinham muita falta de professores e havia professores portugueses que foram dar aulas para São Tomé e para Cabo Verde, e nós fomos, quando eu tinha 6 anos, para São Tomé, foi lá que eu fiz o meu primeiro ano, foi onde aprendi a ler e a escrever, e depois fui para Cabo Verde com 7 e 8 anos. Acho que aprendi muito. Que memórias tem desses primeiros tempos em África? São as memórias que têm todas as crianças, da escola, de começar a aprender, dos amigos, etc. Há coisas que uma pessoa se apercebe mais tarde, mas quando eu estava a vivê-las nunca pensei nelas. Eu, por exemplo, mais ninguém tinha a minha cor de pele, da minha turma, em São Tomé, mas eu nunca pensei nisso e, portanto, isso. Agora, havia cotidianos que eram impossíveis, havia uma simplicidade, não é? Até pelo próprio clima, sandálias e vestido o dia todo e não era preciso mais nada, ou poder ir à praia, dar um mergulho quase durante todo o ano. Aprendi a nadar no mar, essas coisas são bastante diferentes, e mesmo as comidas, a fruta que se comia, etc., os hábitos, as questões culturais, o acesso que se tinha, a música que se ouvia, é muito diferente. Eu acho que isso me deu a capacidade de conhecer mais mundo. Encontrou hoje, na Catarina de hoje, vivências e experiências que tenha vivido nessa altura, em África? Eu acho que tenho sempre Há coisas de que eu gosto, seja de comida, seja de música, que têm a ver com essa experiência, porque todos nós, as coisas que nos marcaram na infância nos acompanham na vida. Mas acho, sobretudo, que aprendi a viver em contextos muito diferentes. E acho que isso foi uma aprendizagem muito importante para a minha vida. Catarina, quando regressou ao continente europeu, foi viver para Aveiro, não é? Sim. Como é que foi depois o percurso, até voltar a Vila Nova de Gaia? Quando eu cheguei a Aveiro, lá está, eu tinha-me habituado a viver com... Quer dizer, eu vivi sem televisão, na Cabo Verde não havia televisão, eu vivi com... Nunca me faltou nada, mas vivi com muito menos coisas do que era normal viver-se mesmo cá, sendo que cá ainda hoje se vive com... Enfim, e portanto tive essa diferença, ou seja, de repente parecia que era tudo mais complicado. E tive assim um certo período de habituação. Mas correu bem, percebi que tinha vindo muito bem preparada da escola, ou seja, que do ponto de vista da matemática, de português, etc., tinha bases muito, muito boas e, portanto, isso ajudou-me na habituação à escolaridade. E depois, pronto, eu estive em Aveiro até acabar o 12º ano e depois fui para Coimbra estudar, para a Universidade de Coimbra. Quando estava na Universidade de Coimbra, decidi começar a trabalhar, ainda antes de acabar o curso. Aliás, esse curso não acabei, era Direito. Enquanto estava em Coimbra, ainda fui fazendo. Tenho meio curso de Direito, exatamente feito, mas passado 2 anos e meio de estar em Coimbra, estava no CITAC, no Teatro Universitário. Era uma época em que ainda não existia muita educação formal artística, como existe hoje. Estavam a surgir naquela altura as escolas que hoje temos, ou boa parte delas. E, portanto, era uma altura em que o Teatro Universitário tinha muito dessa formação e onde eu pude trabalhar com algumas das pessoas que eram referências. Ou seja, tive aulas de voz com o João Grosso. Ou seja, o CITAC era uma grande escola. E nós trabalhámos com um grupo, na altura, que vinha do Brasil, a Companhia Absurda, que tinha chegado por causa do FITEI, que era aqui no Porto, a Portugal, onde nós trabalhámos, e começámos a trabalhar muito a sério. Na altura recebemos um prémio de jovens criadores, chamado Teatro na Década, com o espetáculo que fizemos, e começámos a trabalhar cada vez mais a sério. E percebemos que já não tinha muito sentido estarmos a fazer como teatro universitário, que era de facto a nossa profissão e o que queríamos fazer. E na altura estávamos em Coimbra e todos tinham vindo de sítios diferentes.
Uns vinham de Setúbal, outros vinham de Viseu, outros vinham do Porto, outros vinham de Aveiro, enfim, de vários sítios. E não sabíamos para onde ir, discutimos. E decidimos ir para o Porto. No Porto, na altura, o Porto sempre teve uma vida cultural muito interessante, sempre foi uma cidade, culturalmente, sempre foi uma referência, mas na altura não tinha assim tanta coisa a acontecer. Estava a aparecer uma nova geração em Lisboa e no Porto ia surgir dessa altura, quando nós vínhamos, nós fizemos parte disso também, em 94, e decidimos vir para o Porto. Na altura, vim vir para a casa de uma prima minha, casa de família, no Porto, e depois começámos a trabalhar. Bem, a vida deu muitas voltas, entretanto, e depois houve uma altura que precisei de uma casa para morar, ou seja, era claro que estávamos, que a nossa vida já era cá, eu passei a estudar cá, a trabalhar cá, a fazer tudo cá. E, portanto, escolheu Gaia, não é? E depois nessa altura escolhi Gaia. De facto eu escolhi Gaia um pouco por uma questão que eu acho que muita gente escolhe. Eu trabalhava no Porto e não tinha dinheiro para alugar uma casa no Porto. As casas no Porto ou eram muito caras ou eram muito degradadas e, portanto, havia problemas, não conseguia. É um problema que, infelizmente, eu acho que de uma forma diferente, mas se mantém, não sei até se não mais agudizado. E, portanto, na altura conseguimos alugar uma casa em Gaia. Fomos viver para Gaia, com uma vantagem que eu descobri. Na altura alugámos uma casa, depois mais tarde acabei por comprar uma casa, ou ficar a pagar uma casa a um banco toda a minha vida, até aos 70 anos estarei a pagar a minha casa em Gaia. Mas quando passámos de viver numa casa alugada para comprar uma casa, aí já houve uma decisão mesmo de ficar em Gaia. É extraordinário poder ir trabalhar atravessando a Ponte de São Luís. Ou seja, é um privilégio. Gaia só com o objetivo de chegar ao Porto? Não, é bonito, é mesmo bonito. Ou seja, eu vivi... Mas aprendeu a viver em Gaia, Catarina? Sim. Fez parte do processo? Sim, com dificuldades, algumas que se amenizaram, outras que se mantêm, como, por exemplo, as questões dos transportes e da mobilidade. Eu acho que com o metro as coisas ficaram muito melhor, sem dúvida, mas continuamos a ter partes da cidade que não têm metro, porque o metro está só na avenida e, portanto, estão muito isoladas e depois são servidas por transportes coletivos, que ainda por cima entregues a empresas privadas, que têm muitas vezes transportes extraordinariamente degradados, o que é um problema para o conforto das pessoas e é um problema ambiental também, não é? Ou seja, nós continuamos a ter esse problema. Ainda assim as coisas mudaram, tem que mudar mais. mas é verdade que trabalhando no Porto, e trabalhei sempre no centro do Porto, fui construindo a minha vida em Gaia e quando fui mãe, as minhas filhas andaram na escola em Gaia, foram registadas como sua naturalidade. É uma fama de Gaia, portanto, andaram cá na escola, comecei a organizar a minha vida na cidade de Gaia. Continua a ter em Gaia o local ideal para criar as suas filhas? Já as levou para Lisboa, não foi? Eu não gosto de ser mãe ao fim de semana e, portanto, elas agora estão na escola em Lisboa. Eu acho que faz parte de ser mãe de manhã, ter que dizer vamos despachar-nos, está na hora de ir para a escola, faz tudo parte, ou seja... Sentia-se incompleta nessa altura? Não, eu já tinha tido a experiência antes, até porque eu trabalhava numa área que não era muito fácil e, portanto, eu estive a trabalhar às vezes no estrangeiro, faz parte, eu julgo que com não há alguns ninguém, períodos fora também, alguns não é? períodos fora, e, portanto, eu já tinha experimentado isto de vir ao fim de semana e ter que sair durante a semana para ir trabalhar, quando estive a trabalhar noutros sítios, etc. Isso é muito duro. Foi uma experiência que para mim foi muito dura, ficar longe delas, e decidimos que a nossa base, ou seja, que elas passavam a estar na escola, sendo que eu venho todas as semanas a Gaia, claro. Venho todas as semanas, tenho sempre trabalho no Distrito do Porto e Gaia é o meu poiso, e quando tenho tempo para limpar a minha cabeça, não há nada como ir passear para as praias de Gaia. E ver o rio também, não é? Exatamente. Catarina, que idade têm as filhas? 10 e 14. Era difícil fazer a gestão da vida familiar e até da educação das filhas à distância? Nós decidimos que tínhamos que estar juntos. Eu acho que é o que faz sentido, não é? Nossa casa é onde nós temos as pessoas que nos são mais próximas. Temos que estar juntas e juntos. E isso foi bom. Catarina, quando... É complicado, mas é melhor. Sem dúvida. A partir do momento em que o país ganhou uma coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, perdeu uma atriz ou foi só uma paragem? Há um dramaturgo muito importante chamado Samuel Beckett que diz que o teatro é uma arte de velhos e, portanto, que eu estarei sempre a tempo. É preciso dizer que eu fazia muitas outras coisas sem ser exatamente ser atriz, ou seja, eu dirigia uma companhia, fazia muito trabalho junto de populações, portanto, eu devo dizer que
Ou seja, eu trabalhei muito com os bairros no Porto, trabalhei com as aldeias isoladas no interior em Trás-os-Montes, trabalhei com estabelecimentos prisionais, ao mesmo tempo fazia o trabalho convencional nos teatros nacionais, etc. Também fiz o trabalho normal, o trabalho mais habitual, que as pessoas esperam mais que façam companhia. Sempre fiz um trabalho muito ligado à experiência comunitária, às populações, a discutir o nosso espaço, trabalho sobre como é que o espaço urbano se organiza, etc. E, portanto, eu devo dizer que eu tive uma experiência profissional que sempre teve uma grande implicação com a vida da comunidade. E, portanto, sendo certo que o que eu hoje faço é muito diferente, não tem nada a ver, há uma parte de mim que sempre fez parte de pensarmos a vida coletiva, organizarmos pessoas, fazermos as coisas em conjunto que queremos fazer. Já era fazer política? Isso é fazer política, claro. Quando nós nos organizamos com outras pessoas para pensarmos como é que queremos que aquele espaço seja utilizado, como é que é o espaço público, como é a nossa vida coletiva, estamos a fazer política. E, portanto, eu, de certa forma, não tenho saudades, porque boa parte da minha vida foi também sempre fazê-lo, de outras formas. Eu, durante muito tempo, estive envolvida em coletivos que tinham a ver com o acesso à cultura, coletivos que tinham a ver com o combate à precariedade. Eu trabalhei 15 anos a Recibo Verde, portanto, ou seja, sempre... Viveu na pele. E sempre nos organizámos, sempre me organizei com outras pessoas para lutarmos por condições de trabalho, etc., para todos. E eu acho que isso é fazer política, é fazer... Há pouco estávamos a conversar antes da entrevista, dizia-lhe, quando a minha filha entrou para a escola pública, em Gaia, descobri-me que não havia associação de pais na escola. E era esquisito não haver associação de pais, porque era preciso para diálogos, pensar coisas que se faziam. Quase inadmissível, não é? Claro, do ponto de vista de quem se interessa. descobrimos que havia mais pais que estavam interessados, um dos pais era particularmente ativo, formou-se uma associação de pais de que eu fiz parte. Estávamos a fazer política. Não estamos a fazer política, pessoas com profissões diferentes, cotidianos diferentes, percursos diferentes, que face à escola, ao sítio onde estão os filhos, se querem organizar para pensar como é que pode ser melhor. E nos juntámos para fazer isso. Política é tudo isso e, portanto, desse ponto de vista, eu fiz sempre política. Pois. Tenho memória de quando é que terá nascido esta vocação para a política e para esta preocupação com a sociedade? Eu cresci num meio em que era natural as pessoas terem experiências de associativismo. Os meus pais foram muito envolvidos em experiências políticas, desde antes do 25 de Abril e depois, partidos políticos, etc. Depois houve uma altura que deixaram de ter atividade político-partidária, decidiram deixar de ter, mas sempre tiveram associativismo cultural, sempre foram parte do sindicato, cooperativa de habitação, etc. Portanto, eu cresci com as pessoas à minha volta, organizavam-se em torno das suas várias áreas da vida para poderem fazer o melhor pelo coletivo. E isso sempre foi normal. E quando eu estava na escola, quando nos começámos a organizar contra a forma como era o acesso ao ensino superior, que deixava muita gente de fora e que era injusto, talvez tenha sido as minhas primeiras experiências ainda na escola secundária. Na escola secundária, a pensar as condições com que era possível aceder à universidade, tanta gente que ficava para trás, que não podia ir, como é que devia ser, tinha de ser diferente. Talvez tenha começado aí, depois, enfim, em muitas outras coisas. Catarina, disseram-me que é uma pessoa preocupada com os outros e que tenta sempre ver se está tudo bem. É assim, em todas as frentes? Eu acho que somos todos preocupados uns com os outros. Nós vivemos num mundo muito complicado e eu sei que há quem atue mal, mas na verdade a maior parte de nós olha para o sítio onde está e quer que corra bem para toda a gente. E eu acho que com todas as dificuldades, se há coisas que correm bem é porque esse é o instinto que todos nós temos e ainda bem, e tem de ser. E eu acho que nunca ninguém está bem se as pessoas que estiverem à sua volta não estiverem bem. Mas há pessoas que não se esforçam para que elas fiquem bem. Não é? Serão. Eu tendo a acreditar que, ainda que às vezes possam ter proveito do seu comportamento, lhes faltará uma parte do que nos faz sentir inteiros, que é saber que queremos que os outros são iguais a nós e que temos que estar todos bem. Quando eu era pequena, foi-me ensinado por uma tia-avó o seguinte: havia aquela coisa de pedir desejos, com as pestanas, por exemplo, sim. Qual é o desejo, ou as passas do Ano Novo. As passas do Ano Novo não se usavam muito quando eu era pequena, mas pronto, quando havia as circunstâncias de pedir desejos. E ficava sempre muito aflita, o que é que eu peço? E uma tia-avó minha dizia-me assim: pede ser feliz, sabes? E eu dizia: então e os meus pais, então e tu, e o meu irmão? E ela dizia: não, tu nunca vais ser feliz se eles não forem. Pois é. Eu acho que esse é, julgo eu, o valor ético mais importante, e ética é política também, que temos de ter. Ou seja, saber que
uma realização pessoal não existe sem os outros, nem existe contra os outros. Sem dúvida, Catarina. Nas conversas que fui tendo para saber um bocadinho mais de si, disseram-me assim: continua a ser a mesma pessoa, não é nada daquelas que têm a mania. Apesar disto, o que é que mudou em si, desde que em 2009 passou a ser deputada da Assembleia da República? Eu tento mudar muito pouco a minha vida, não é? Tento fazer as coisas que fazia sempre. E, enfim, continuo a ir cansado ao fim do dia ao supermercado porque é preciso comprar as coisas e a seguir fazer a sopa. Ou seja, há coisas que não mudam e fazem parte. Eu acho que há coisas que mudam inevitavelmente porque uma pessoa ter atenção sobre si, ou seja, é uma limitação da liberdade. Ou seja, com a responsabilidade vem alguma limitação da liberdade individual, porque há uma necessidade de representar um coletivo, de responder a esse coletivo e de se ser bem interpretado pelos outros, que as outras pessoas percebam o que é que nós dizemos, porque é que nós fazemos. Ou seja, não posso falar de determinados temas como falaria num círculo fechado, porque as pessoas já sabiam já sabiam o que é que eu pensava, onde é que eu queria chegar, não é? Ou seja, acho que fui aprendendo e é inevitável, ou seja, vamos aprendendo que é necessário que os outros nos compreendam, por um lado, e por outro lado, que a responsabilidade de representar outros significa também uma limitação da nossa liberdade. Mas quando vai, por exemplo... Não uma alteração do que somos, que é diferente. Mas quando vai, por exemplo, como falava, ao final da tarde, às compras, comprar os ingredientes para a sopa, é abordada pelas pessoas e com a vontade dá-se a conhecer ou já é um bocadinho mais reservada? Confesso que às vezes sou um bocadinho mais reservada, até por causa do tempo. Porque senão demora muito tempo. Ou seja, eu tenho muito prazer... E a sopa nunca mais chega à mesa. Eu tenho muito prazer em conversar com todas as pessoas que vêm conversar comigo e normalmente faço. Mas há alturas em que é verdade, sou um pouco mais reservada, não deixo de cumprimentar quem me cumprimenta, quem me quer dar uma palavra. Às vezes vem-me perguntar sobre as reformas, ou sobre os impostos, ou sobre as rendas das casas. Nunca disse que não a uma pessoa, nunca deixei de ouvir, mas é verdade que há momentos em que tendo a ser mais reservada, porque senão, enfim, o meu cotidiano ficava um bocadinho impossível. Catarina, quais são para si os pequenos prazeres da vida? Pequenos grandes, não é? Que às vezes há pequenos prazeres que se transformam em grandes. Passear na praia. Ou seja, ouvir o barulho do mar e sentir o vento na cara, as praias do norte. Pois, Estas com em que as nortadas. há vento. Acho que dá energia. Acho que o barulho do mar e o vento na cara dão energia e eu tenho pouco tempo e esse é seguramente uma das coisas que me faz bem, me faz sentir bem do ponto de vista físico. E depois, claro, eu continuo a gostar muito de ver teatro, de ir ao cinema, de ver concertos. Consumir a cultura? E tenho... partilhar. Eu acho que a cultura não se consome, partilha-se. E tenho muito menos tempo do que gostaria, mas tento manter alguma regularidade porque preciso disso. Acho que precisamos todos, não é? Ou seja, porque quando vamos a um museu, quando vemos um concerto, quando, enfim, estamos disponíveis para a criação artística das suas mais variadas formas, significa que estamos a confrontar-nos a nós próprios com coisas diferentes, com que não pensamos no cotidiano. E isso só faz bem à nossa cabeça, só nos arranja as ideias, só nos permite olhar para problemas de formas diferentes e encontrar novas soluções. E essa é seguramente uma das atividades que eu mais necessito e que sinto falta de não ter mais. Catarina, por ser mulher, acha que as pessoas olham para si de forma diferente no papel que ocupa no Bloco de Esquerda? As pessoas olham sempre às mulheres de uma forma diferente e isso não tem a ver com a experiência pessoal, a estatística mostra-nos, não é? Nós vivemos num país muito desigual, basta pensarmos que as mulheres em Portugal ganham em média menos 2 salários que os homens por ano. Quando chegam a um cargo de chefia ganham menos 4 salários por ano do que os homens. Ou seja, nós vivemos num país em que a responsabilidade das mulheres é visto como algo de estranho e não é fácil. E, portanto, há muito paternalismo, há muito discurso paternalista. Há muito sexismo, seja ele explícito ou seja ele mais escondido, e isso continua a existir. O que é preciso é combatê-lo todos os dias. Há uma coisa que o Bloco tem feito que eu acho muito importante, que é, no Bloco não há uma mulher. Quer dizer, eu sou coordenadora nacional do Bloco de Esquerda agora, mas há uma série de mulheres dirigentes que se afirmam e que têm espaço. Isso é muito importante, que haja tantas mulheres como homens, ou seja, não é só o simbólico, digamos assim, do líder mulher,
mas a presença objetiva A paridade nos existe tempos, mesmo. nos momentos de decisão de uma paridade entre homens e mulheres. E eu acho que o Bloco tem trazido isso de novo à política. Eu lembro que o primeiro partido em Portugal que teve uma mulher líder foi o PSD, com Manuela Ferreira Leite, foi importante na altura. Acho que ela sofreu com isso, acho que foi maltratada também por ser mulher. Acho que o que o Bloco traz de novo, não é isso que já aconteceu com a Manuela Ferreira Leite, mas o que traz de novo aparecer um corpo de mulheres, todas elas que se afirmam e, portanto, a noção clara que o país tem, que a decisão política e a responsabilidade política no Bloco é verdadeiramente partilhada entre homens e mulheres. Mas ainda há pessoas que abordam, por exemplo, voltando às abordagens na rua, com algum sentido de dúvida? Sente isso? Não. Agora existe mais peso. As pessoas não perguntam aos Tem homens. que dar mais para provar que tem competência? Todas as mulheres têm que dar mais para provar. Eu, na brincadeira, costumo dizer que nós só estamos bem quando houver tantas mulheres incompetentes como homens incompetentes e estamos muito distantes disso. Claro que nós queremos que toda a gente seja competente naquilo que faz, mas convenhamos, a maior parte das mulheres tem que prestar muito mais provas do que os homens. Catarina, o vinho do Porto tem um papel importante na sua família, ouvi dizer. Isso é uma brincadeira de uma vez de um perfil que fizeram sobre mim, porque a minha avó alterou várias receitas de doces acrescentando vinho do Porto. E eu gosto de cozinhar. Quer dizer, não faço... Gosto quando tenho tempo, ou seja, aquela coisa Pois. todos os dias tenho que fazer as pessoas. Por obrigação. Gosto tanto como todas as pessoas têm que fazer todos os dias, que acho que é uma chatice. Mas quando tenho tempo, gosto. E há alguns doces, até de origem conventual, que aprendi a fazer com a minha avó, em que a diferença é que leva vinho do Porto. Um bocadinho. E vinho do Porto, sem ser nas receitas, gosta? Gosto. Eu não bebo muito nenhuma bebida, mas gosto de vinho do Porto. Sim. Catarina, quais são os valores e as preocupações que tenta transmitir às suas filhas e às pessoas que vivem de forma mais próxima consigo? Eu acho que a ideia de que vivemos que nós não somos sozinhos, somos com outros e temos que estar atentos, mas também simultaneamente que ninguém deve deixar de fazer aquilo em que acredita por pressão dos outros. Há uma diferença entre nós sabermos que o nosso papel a nossa ideia de felicidade tem de incluir os outros e tem de ser atenta, e deixarmos de fazer o que queremos fazer com medo do que os outros pensam. E, portanto, eu acho que o mais importante é encontrarmos o equilíbrio entre a liberdade de fazermos aquilo que queremos, ao mesmo tempo que sabemos que faz parte do nosso equilíbrio olhar à volta. Ainda que doa, ou uma mãe, pensar que é importante que a filha pense por cabeça própria? É difícil. Porque às vezes dói, não é? É difícil, mas é a melhor coisa do mundo. É muito difícil, uma pessoa sofre imenso porque queria que fosse diferente, porque se fosse eu era de uma maneira diferente, eu tinha pensado que isto ia ser diferente, mas é tão bom, porque significa que estão a ganhar autonomia, que estão a crescer, e isso é o nosso papel. O nosso Sabem o papel que tem de querem. ser dar autonomia. Catarina, que tradições faz questão de preservar? Os encontros com a família? Na casa Sim, dos avós? nós temos alguns encontros mais ou menos tradicionais, com uma família alargada. Há alturas do ano em que temos esses encontros, e há uma coisa que eu aprendi, se calhar por ter vivido em tantos sítios quando era pequena, é que as amizades, uma pessoa tem de lutar para as manter, ou seja, tem que se dar ao trabalho para as manter. E, portanto, para mim é tão importante momentos de encontro com a família, como momentos de encontro com determinados amigos que mantemos de uma forma muito pontual e séria sempre, porque também eu, como julgo toda a gente, também os amigos vão viver para outros países e, enfim, depende, uns já viveram fora, já voltaram, outros já viveram cá e já foram para fora, etc. E encontrarmos esses momentos desta nossa família escolhida, não é? Dos amigos, para estarmos, é muito importante. E essas tradições, ou seja, daqueles momentos do ano em que nos encontramos todos, são algo que eu tento preservar. E por muito complicada que seja a minha agenda, há 2 ou 3 momentos por ano que eu nunca falho. Catarina, para finalizar, estamos em ano de eleições. Quero deixar uma mensagem aos leitores e espectadores do Terras de Gaia? Eu acho que nós vivemos num momento em que há possibilidades a abrirem-se. E Gaia, sendo uma cidade muito desigual,
tem um centro urbano com uma grande densidade, depois tem uma parte histórica que precisa ser reabilitada, é mais reabilitada, tem as suas praias magníficas, tem uma zona rural e de interior muito abandonada e com falta de infraestruturas, mas de facto não há razão nenhuma para que Gaia não possa crescer até com o turismo que também tem. O que nós temos que garantir é que esse crescimento seja posto ao serviço das pessoas, seja posto ao serviço de políticas sociais, de políticas de equilíbrio dos serviços públicos no território, dos transportes, da mobilidade, seja que ninguém fique para trás. Que não haja um crescimento de uma parte à conta de deixar uma generalidade para trás. Eu acho que as pessoas sabem como o Bloco de Esquerda não deixa ninguém para trás e a diferença que tem feito no país. E eu estou certa que um bom resultado do Renato Soeiro em Gaia, que é um homem tão dedicado à cidade e que a conhece tão bem, que tem uma experiência política tão grande, tão vasta e que agora a quer pôr ao serviço da cidade, essa força do Bloco e do Renato nas eleições autárquicas serão determinantes para que Gaia consiga aproveitar o que tem em nome de todos para que a qualidade de vida na cidade melhore. Catarina, obrigada. Foi um Obrigada. gosto. Desejo as maiores felicidades. Obrigada.